Bom, vamos lá. Vou orar para começar com vocês. Eu acho que a célula de hoje tem bastante continuidade com a da semana passada, porque a gente está tentando fazer assim. Tá tentando fazer 2 dias seguidos com um tema parecido para dar uma sequência. E semana passada a gente falou sobre vasos de barro, todo o processo de um vaso de barro. Porque o vaso de barro na Bíblia ele traz uma semelhança com a gente. A gente é um vaso na mão de Deus. E o vaso passa por aquelas etapas que a gente falou no vídeo de semana passada, que tem 16 minutos. Se você não viu, para de ser preguiçoso, vai lá ver. E aí essa semana a gente vai falar sobre a casa. Mas basicamente o que eu falei foi sobre o barro. O barro é como se fosse a gente nas mãos de Deus. O oleiro, que é quem faz o vaso de barro, ele molda. Depois que ele molda e dá o formato que ele quer, ele põe no forno. E lá no forno esse barro vai endurecer. E é a mesma coisa da gente nas mãos de Deus. Primeiro ele molda do jeito que a gente tem que ser para a honra e glória dele, depois ele coloca a gente no forno. E o forno é um tempo de provação, um tempo difícil, porque a gente está distante de Deus, mas ele está ali com a gente. Aquilo é só para enrijecer o barro para ele se tornar útil. Senão, ele vai ficar inútil. Não adianta você pôr algo precioso no barro, porque o barro vai absorver aquilo. Você tem que colocar algo precioso num vaso, e para o vaso se tornar vaso, ele tem que passar pelo forno. E no final da célula eu falei, que tipo de vaso você está sendo? O que está te preenchendo? Você é um vaso cheio da presença de Deus? Você é um vaso cheio das coisas mundanas? Deus te criou, isso é fato. Ele te criou para a honra e glória dele, mas do que você está cheio? E é o mesmo princípio que a gente vai falar hoje. Tá? Vou orar no final com vocês. E eu vou ler aqui essa parábolazinha que Jesus fala. Jesus fala dessa parábola em Mateus 13, 43. Então, quem tem uma da Bíblia aí quiser abrir, senão ela é bem curtinha. Basicamente, o que ele diz é: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. O que Jesus quer dizer com essa parábola da casa? Ela é um pouco pesada, mas ela é real e acontece exatamente isso no mundo espiritual. Nós somos a casa de Deus, o vaso de Deus. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas acham que é tudo bem você ir lá na igreja num domingo, você fazer uma oração, ou, sei lá, pedir, eu não sei, acho que é confessar seus pecados pro padre, e aí você se torna uma casa limpa. E até aí, ótimo. O que estava te pesando, os espíritos que estavam te sobrecarregando foram embora e tá tudo certo. A culpa, o medo, a dor, tudo foi embora. E você é uma casa limpa, igual diz aqui. Uma casa desocupada, varrida e em ordem. O varrida e em ordem não é o problema é o desocupada. Quando a gente tem, sabe aquele negócio, cabeça vazia, oficina do diabo? É exatamente isso com o nosso coração. Não adianta a gente ir na igreja num dia e limpar o nosso coração e tirar todo o medo e tudo aquilo que está sobrecarregando a gente e manter a nossa casa vazia. Que nem eu falei, o problema não é a casa estar varrida e em ordem, é o problema a casa estar desocupada. E é aí que vem a questão. Você vai lá na igreja, tá com o coração limpo, eu ouço isso direto. Fala, você tá bem? Fala, sim, meu coração tá limpo, tá em paz. E isso não me dá paz, porque um coração limpo é um coração desocupado ainda. A gente tem que estar cheio, transbordando o tempo todo, porque aquilo que não tá cheio pode se encher de outras coisas. Então, aí é a escolha que eu vim falar para você hoje. Que tipo de casa você quer ser? Como eu tô dizendo, toda célula, uma pergunta. Que tipo de casa você quer ser? Todo mundo aqui quer ser uma casa limpinha e em ordem. Até aí, tudo bem. A gente vai na igreja, a gente ora, a gente busca para ter sempre o nosso coração em paz, para não ter nada de ruim, nem espírito de medo, nem espírito de nada ruim dentro de nós. Mas e depois que sua casa tá limpa, do que você busca preencher ela? E esse é o ponto que eu quero chegar na nossa célula, do que você está enchendo a sua casa. Porque a nossa casa foi feita para ser morada do Espírito Santo e para ser cheia do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele não entra em casa onde ele não quer convidado e ele também não atura desaforo.
Então não adianta nada eu falar assim, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui na minha casa, me enche, me inunda, o Espírito Santo fala, tudo bem, tá me chamando, eu vou. E ele entra. E aí eu começo a colocar na minha casa várias coisas que não agradam ao Espírito Santo. Eu coloco um vaso que ele não gosta, coloco um quadro que ele não gosta, sem nem perguntar o que ele se importa. E eu deixo aquele ambiente desconfortável para o Espírito Santo. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai ficar desconfortável e vai embora. Assim é a gente, quando a gente fala lá no domingo, fala lá na segunda que a gente quer a presença do Espírito Santo, que a gente quer ser cheio de Deus, mas aí no fim de semana seguinte a gente vai ficar com 10, vai bebe, vai faz coisas que... Eu não sei o que o Espírito Santo não gosta que você faça, eu tô falando as coisas que o Espírito Santo não gosta que eu faça. Com certeza se eu fizesse ele brigaria comigo. Mas às vezes as coisas que o Espírito Santo não gosta que você faz é responder pro seu pai, é brigar com a sua mãe, é ser grosseiro, é ser rude. E aí você expulsa o Espírito Santo da casa que você convidou ele para morar, porque ele é santo e ele não vai viver com sujeira dentro da tua casa. Ou você mantém a casa limpa ou ele vai embora. E aí cabe a nós a escolha. Se a gente quer ter o Espírito Santo, a gente tem que manter a casa limpa, senão a gente não tem o Espírito Santo. E aí cabe a cada um decidir qual é a sua prioridade. É que nem um namoro, né? Se eu tô com o Du é porque tem mais prós do que contra. Mas se tivesse mais pró do que mais contra do que pró, a gente termina. É a mesma coisa com Deus. Se você acha que Deus está te dando mais trabalho do que lucro, tudo bem, não. Você não é obrigado a ter relacionamento com ele, não. Mas aí pensa bem, porque eu acho que quem tá saindo de desvantagem nessa história é você. E não ter um relacionamento com ele. Então, é basicamente isso. Eu queria que você pensasse aí na sua casa do que tua casa tá cheia. Você é templo do Espírito Santo. Essa casa, quem fez foi o Senhor, para a honra e glória dele. E ele quer que você seja cheio dele, das coisas dele, que você seja cheio da presença do Espírito Santo, que você seja tão cheio que quando alguém entrar em contato com você, quando alguém falar com você, quando alguém olhar para você, a pessoa olha e fala: cara, essa pessoa é diferente, cara, essa pessoa tem alguma coisa errada nela, porque é estranha, é diferente. Sabe aquelas pessoas que dão chega pra você e falam: você é cristão? Você tem alguma coisa com Jesus? Você é amigo de Jesus? Alguma coisa assim? Tem que estar estampado na sua casa, tem que estar na fachada da sua casa isso. E para isso a gente tem que tirar do nosso coração tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. Então, tenha coragem, a ousadia de orar sobre isso. Eu não sei o que incomoda o Espírito Santo em você, eu sei o que incomoda em mim. Se eu sou grossa, se eu minto, se eu deixa eu ver. Se eu tenho que enganar alguém, tentar, sabe, sair por cima de uma situação. Isso são coisas que o Espírito Santo fica boladíssimo comigo. E eu sei por quê. Porque é eu fazer que me dá um vazio dentro de mim. Eu sinto que minha casa tá vazia. E que o Espírito Santo não concordou com isso. Então ele falou assim: Stephanie, eu e essas coisas dentro de você não vão caber juntas. Ou sou eu ou é elas. E aí eu falo, cara, é tão ruim ficar sem Espírito Santo que eu prefiro ficar sem mentira, prefiro ficar sem sair por cima da situação, prefiro ficar, sabe, sem ser grossa, porque a presença dele vale mais. Então, nessa noite, nessa sua semana, a hora, fala, Espírito Santo, eu sou sua casa. Então, mostra pra mim, fala pra mim, quais são os vasos que não estão te agradando, qual o quadro que tá aqui que não tá te agradando, tapete que não tá te agradando. Fala tudo que há em mim que te incomoda, porque eu quero que você se sinta em casa. Essa é sua casa, então eu quero que você se sinta bem aqui. E o que não for confortável para você, me mostra, porque eu vou arrancar fora. Mas eu não quero ficar sem a tua presença. E é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente pode fazer a reforma na casa inteira. A gente muda tudo, mas a gente não perde a presença do Espírito Santo. E se tem alguém por quem a gente deve mudar e a gente deve se transformar, não é pelos nossos pais para agradar eles, não é pelos nossos namorados para agradar eles, não é pelos nossos patrões, chefe para agradar eles, mas sim pelo Espírito Santo. Porque ele sabe exatamente a melhor versão da gente, e ele quer que a gente seja essa melhor versão. Então, aceite ser mudado pelo Espírito Santo, aceite passar por esse processo por ele, porque ele conhece todo o seu potencial, ele conhece toda a sua essência, e ele sabe quão lindo e quão incrível que você carrega dentro de você. Então, ele quer que você seja o melhor que você pode. Então, não abra mão disso. E o legado dessa célula para vocês é: não abra mão da presença do Espírito Santo. Você é uma casa e eu sou uma casa, que a diferença entre nós é o que tem dentro. Sabe, às vezes a gente entra numa casa, falando da forma real, e
a gente não sente que aquilo é um lar. Eu tava falando isso com a Blenda, porque ela fala que a casa dela, ela gosta de pôr cheirinho, de deixar cheirosa, para dar uma sensação de lar. E só de imaginar a casa dela já me veio um quentinho no coração, porque é uma sensação de casa, de lar, onde você se sente bem. Agora, tem casa que a gente entra, por exemplo, eu, se fosse morar sozinha agora, tipo uma república, que você tá ali, tá bem, tá confortável, mas não tem aquela sensação de lar, de casa, de. É a mesma coisa. O Espírito Santo pode entrar em você e em mim, mas em mim ele pode ter a sensação de que eu sou só uma república, um lugar passageiro. Mas ele pode entrar em você e ver que você preparou tudo para ele, que você arrumou a mesa, que você fez que nem a Blender e passou perfume até no tapete que ele vai pisar, que você trocou roupa de cama, que ele é bem-vindo ali. Agora me diz, aonde que ele vai morar, aonde ele vai fazer morada, aonde ele vai querer estar o tempo inteiro? É em mim ou é numa pessoa que cuida da casa? É óbvio que é em quem cuida da casa. Então seja essa pessoa que é prestimosa com o Espírito Santo, sabe? Dê o melhor que você pode a ele. Acorda de manhã e fala, Espírito Santo, sonda-me. Sonda-me. Quando a gente fala sonda-me, é para o Espírito Santo olhar pra gente e ver tudo que tá errado, tudo que tá certo. E fala pra mim se tem alguma coisa em mim que tá errada, se tem alguma coisa em mim que tá desagradando, se tem alguma palavra na minha boca que te incomoda, se tem alguma coisa no meu coração, alguma mágoa, alguma coisa que não tá te deixando confortável, porque eu sou sua casa, eu quero que você se sinta confortável em mim. E eu quero que eu seja uma casa tão cheia da tua presença que quando alguém passe por mim e quando alguém entre em contato comigo, sinta a tua presença também. E essa é a diferença de um cristão. As pessoas têm que saber que você serve Jesus sem você falar nada. Tem que ser nítido na sua expressão, tem que ser nítido na sua cara. Eu lembro uma vez que eu tava lá na loja do meu pai e foi muito engraçado, porque eu tinha chegado da escola, eu tava meio de mau humor, cansada, assim, sabe? E veio uma cliente, ela tava lá comprando, eu não sei nem se ela comprou alguma coisa no final das contas, acho que ela não comprou nada. Mas aí eu, sei lá, falei assim, moça, você quer tomar água? E ela falou, quero. E eu fui lá buscar uma água pra ela e eu dei pra ela. Na hora que eu fui dar o copo de água pra ela falou, você é cristã? Aí eu falei, sou, ela dá pra ver. E eu não tinha feito nada, eu só dei um copo de água pra ela, porque eu falei, tô com sede, vai que a mulher tá com sede também, dei água pra ela. Eu não tava nem no meu melhor humor. Mas sei lá, ela viu nisso um reflexo de Jesus em mim. Nem eu tava vendo, mas ela viu. Então, você tem que ser assim, sabe? O tempo todo. Eu tenho que ser assim o tempo todo, nítido. Quando eu subo do ônibus, quando eu dou bom dia, quando eu atendo alguém. Sabe, o tempo todo a gente tem que refletir Jesus que é em nós. A gente tem que refletir que a nossa casa ela é cheia do Espírito Santo. Então, quem entrar em contato com a gente vai ter que entrar em contato com o Espírito Santo também. Toma esse desafio para vocês essa semana e eu vou tomar para mim também. Ora por isso, quando você acordar ou quando você for dormir, fala assim: Espírito Santo, eu sou sua casa. Eu fui construída por Jesus para ser a sua casa. Porque Jesus, o Espírito Santo ele não vai habitar na árvore, ele não vai habitar no mar. Quando a gente olha para o mar e para a árvore, a gente vê reflexo de Deus, porque aquilo é criação de Deus. Mas a única forma das pessoas terem contato direto com Deus é entre nós. Por isso é tão importante na igreja, porque é um monte de gente com o mesmo propósito, com o mesmo foco, cheia de Jesus, que aí você faz essa troca. Então, as pessoas não vão ver Deus, não vão sentir Deus através das coisas, vão sentir através de nós, que somos a casa dele. Então, ora e fala para o Espírito Santo, eu sou sua casa, então olha para dentro de mim, olha para o meu jeito de falar, de pensar, de agir, e vê se tem alguma coisa errada, vê se tem alguma coisa que te incomoda e me mostra. Me incomoda, quando eu for falar, me incomoda, quando eu for fazer, me incomoda, para que eu mude isso. Tudo para que você se sinta confortável aqui, tudo para que você se sinta bem. Não tem prazer maior do que ser cheio do Espírito Santo. Ele te dá alegria, ele te dá força, ele te dá sabedoria e ele te dá conselhos, porque além de ser Espírito Santo, ele também é espírito conselheiro. Então, gente, várias vezes eu vou fazer alguma coisa assim, o Espírito Santo fala, faz de tal jeito. Aí eu chamo de intuição. Pra quem não é crente, fala, mas minha intuição, mas não foi a minha intuição, porque eu nunca ia pensar naquilo. Aí eu vou e faço do jeito do Espírito Santo. E aí dá tudo certo. Agora, quando eu não faço, às vezes eu tô de boa, assim. Um dia eu tava de boa no pudim cal. E o Espírito Santo falou assim: leva a mochila grande. E eu falei assim: essa intuição tá errada, eu vou levar a mochila pequena. Leva a mochila grande. Essa intuição tá errada, vou levar
mochila pequena. Levei a mochila pequena. Consequência, o cartão do meu pai estava na mochila grande. E o carro acabou a gasolina no meio do caminho. E a gente não tinha dinheiro, porque eu levei a mochila pequena. Então, a presença do Espírito Santo, ela é incrível. E você tem que ouvir também, né? Não adianta ter e fazer que nem eu, que falando, não, vou levar uma mochila pequena. Então, ele é conselheiro, ele é fiel, ele é bom, ele cuida da gente. Então, o mínimo que você pode fazer é deixar a sua casa arrumadinha para ele habitar. Beleza? Combinado? É isso mesmo. Não vou levar guarda-chuva, não. Aí cai uma tempestade. E eu vou orar pra gente encerrar, que eu já tô irritando vocês já. Ora comigo aí. Amém, Senhor, em nome de Jesus, papai, eu encerro essa célula e eu te louvo, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas, Pai, que tiraram esse tempo para estar na tua presença, para ouvir da sua palavra. E a gente não quer ser uma casa vazia, Jesus, que fica disponível para espíritos imundos, mas a gente quer ser uma casa cheia da tua presença, que não há lugar para mais nada. Então, por favor, que tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar em nós, o teu lugar na nossa mente, o teu lugar no nosso coração, o teu lugar nas nossas vidas, que caia por terra, Pai. Mas que o Senhor venha nos encher com a tua presença. Espírito Santo, revela a nós essa semana tudo aquilo que tem te incomodado dentro de nós. Nos esvazia de nós mesmos, mas que a gente possa ser cheio de tudo aquilo que te agrada, de tudo aquilo que te exalta. Que quem entrar em contato com a gente essa semana sinta e veja a tua presença em nós. Tu és bem-vindo, Santo Espírito. Nós te amamos, nós te agradecemos. Que todo louvor, toda honra e toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, amo vocês. Boa semana. Deus abençoe, viu? Até semana que vem.